Alô, alô, meninas, aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá, meninas, mais uma gravação do nosso podcast. Eu não sei nem que número é, você sabe, minha amiga? Bom, mas a gente está acompanhado já. Vou pedir um favor para quem estiver assistindo, eu tenho que dar esse recado. Entra no YouTube, doutora Érica Montalvão, se inscrevam no meu canal. Preciso de seguidores para que o YouTube entenda que é um assunto relevante, mais pessoas consigam escutar e ter essa informação, né? Sim. E no Spotify, Mulheres de Peito. Esse foi o melhor, tá bom? Hoje, o tema escolhido para a gente falar sobre... bater um papo, na verdade. Isso, hoje que vamos conversar, né? Conteúdo para todas as pessoas de várias idades e para nós médicos também, porque eu acho que é interessante esse papo. Nós vamos conversar sobre medicina e empreendedorismo. Olha que legal. E eu trouxe ninguém mais, a minha colega, agora nós estamos na APM, né? Doutora Fernanda Bueno. Olá, muito Érica, obrigada. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. E ela é cirurgiã geral. Olha, eu acho muito top a mulher cirurgiã geral. Especialista em ecoendoscopia. Isso. Perfeito? Titular, né, da Sociedade Brasileira de Endoscopia e fundou a Endovale. Isso quer dizer, o primeiro núcleo de tratamento endoscópico da obesidade do Vale do Paraíba. Exatamente. Me conta um pouquinho sobre você. Bom, a medicina sempre esteve muito presente na minha vida, né? Eu vim de uma família de médicos, a Érica sabe, minha mãe é GO também, meu pai é cirurgião, né? E aí eu sempre falo que ou você ama ou você odeia, né? Você tá numa casa de médicos, ou você gosta daquele mundo ou não, né? E eu sempre gostei. Então, desde pequena, queria ir com meu pai pro hospital, né? Sempre me envolvi um pouco com os pacientes que ligavam em casa. Então, era uma área que eu sempre gostava, né? Sempre gostei muito. E... eu sempre gostei muito de pessoas, eu sempre falo isso, eu gosto de gente, né, que eu acho que isso é fundamental na medicina. Total. A gente gostar de pessoas. E pessoas têm problemas, pessoas são alegres, são tristes, então lidar com todas as faces aí da pessoa em si. Então eu sempre me apaixonei muito por isso e acho que a medicina englobou um pouco dessa minha característica, sabe? E me fala, você é de São José? Eu sou de São José, o que é raro, a gente estava conversando isso, é difícil quem nasceu em São José, né? Eu nasci, eu e minha irmã nascemos aqui, e aí eu estudei fora e voltei. Faz 10 anos que eu tô aqui em São José novamente. Onde? Eu fiz em Jundiaí, interior de São Paulo, né? Também. Que bacana. Fiz lá, e aí depois eu fiz a residência em São Paulo, ali na Santa Casa de São Paulo. Que legal. Tem filhos? Tenho uma, a Clarinha, 3 aninhos. 3 anos, que delícia. É meu xodózinho. Os meus já são maiores. E meninos, né? Tudo homem, né? Tudo homem. Tudo lá menino. Em casa, eu e a Clara e por meu isso esposo. Vocês entendem o tanto que eu gosto de futebol, né? Não tem que gostar, né? Não tem outra opção. Né? De antes, meu pai jogava bola, eu tive 3 meninos. Nossa, né? gente. Então não delícia. tem como não gostar, tem que gostar. Então, na verdade, esse papo hoje é para a gente poder direcionar um pouquinho esse pensamento. O médico, quando se forma, a gente forma para trabalhar e a gente sabe de verdade trabalhar. Exatamente. Como todas as outras áreas. Eu estou puxando para isso. Sim. E você entrou num rumo diferente. No outro ramo, Como é que começou? Aonde despertou isso? Quando logo que eu me formei, eu também estava muito focada na parte técnica, que é o que é exigido da gente, né, a nossa formação toda é para que a gente seja um bom técnico. E eu me preocupei muito em ser uma boa técnica mesmo. Então eu fiz a endoscopia, né, depois na verdade eu tenho a formação de cirurgia geral, né, então eu fiz a cirurgia geral primeiro, depois eu fiz a endoscopia e depois eu ainda fiz a ecoendoscopia. Então assim, eu me preocupei em ter toda essa parte técnica bem feita, né. E aí quando eu vim para São José, eu percebi que eu teria que ter muito mais do que a parte técnica, né? E por que eu teria que ter mais do que a parte técnica? Porque eu queria ter um serviço de qualidade, né? Sempre era o meu desejo. Em São Paulo, eu sempre falava isso enquanto estava lá, porque eu trabalhei em vários locais que eu falava, nossa, não quero ficar aqui de jeito nenhum o resto da vida, né? Via coisas que eu falava, não, eu acho que eu posso fazer diferente, eu acho que eu posso oferecer um serviço diferente, né? E a proposta de vir para cá era ter um serviço diferenciado. E inicialmente eu achei que para ter um serviço diferenciado era só ser uma boa técnica, né?
Então eu falei, eu vou estar super especializada e tá tudo ok. E aí eu vi que não, né? Eu vi que era muito além, a medicina era muito além do que a gente simplesmente saber fazer tecnicamente alguma coisa. E aí eu ela senti, mudou, né? Mudou muito, mudou muito. Eu vi essa necessidade na prática mesmo, de diferenciar, de criar um negócio próprio, com qualidade, né? E acrescentar, de fato, na vida das pessoas, sabe? Então, eu vi que eu teria que montar o meu negócio. Eu não me encaixei em nenhum lugar que eu falasse, não, é isso aqui que eu acho que é uma medicina do jeito que eu acredito, sabe? Então, eu acabei desenvolvendo um serviço para isso, né? E como que você fez? Como é que você começou? É. Começou no seu consultório e chamou mais pessoas? Na ou verdade, eu comecei com a minha irmã, então eu era sócia da minha irmã, né? Minha irmã é otorrino até hoje, né? E a gente começou juntas uma sociedade, né? Só que a minha irmã, ela é ótima técnica, sempre foi, mas não tinha aptidão para a parte do empreendedorismo, né? Que é o que eu falo, o empreendedor, ele tem, além da parte técnica, ele tem algumas características que fazem ele ter um olhar diferente, né? E a minha irmã nunca teve isso, assim, nunca gostou muito da parte de empreender, né? E aí a gente começou juntas e aí a gente sentiu essa necessidade de se separar mesmo por conta de visões diferentes, né? De olhares diferentes. E graças a Deus a endoscopia foi expandindo muito, né? E aí eu acabei comprando a parte dela, né, na empresa, né, na clínica, na verdade. E aí ela foi também, hoje ela é uma ótima, até continua uma ótima médica, mas não é empreendedora, né? Ela atua na parte técnica, mas não tem um próprio negócio. E eu dei sequência mesmo na clínica e depois que a gente se separou, eu acabei ficando sozinha e tendo que desenvolver tudo sozinha. E aí foi aí que eu vi que realmente eu tinha que aprender, né? Eu tinha que buscar habilidades que até então, para mim, não seriam importantes. E eu tive que desenvolver isso e aí eu passei por inúmeras dificuldades, né? Porque assim... Você fez cursos? Fiz muitos cursos, precisei muito de ajuda de terceiros, né? Então, contratei consultorias, e, enfim. Tenho vários parceiros até hoje que me ajudam, me auxiliam. Mas é sempre mais difícil do que a gente pensa, sabe, Érica? Isso é fato, né? A gente imagina uma coisa e... A gente imagina a coisa pronta. Coisa só pronta. que não vê o processo até chegar lá. Exatamente. O caminho é que é o difícil, né? Às vezes a gente sabe onde a gente quer chegar, mas o caminho até lá é muito complicado, né? Porque, assim, o conteúdo é importante. Se Sim. você estudar, se esforçar, eu acho que nós, pessoas, temos competência para sermos bons se a gente se esforçar Exatamente. E se quiser. E se quiser, exatamente. Mas tem algumas coisas que são natas, né? Isso, exatamente. Eu acho que empreender é isso. A gente tem sim que desenvolver muitas habilidades que são fáceis, a gente é possível de aprender, mas é preciso que o empreendedor tenha algumas características que já são natas. Exato. Isso eu acho que eu vejo isso muito. E eu tinha isso e não sabia que tinha. E acabei percebendo na prática que eu conseguiria ajudar mais pessoas até num número maior do que eu imaginei que eu conseguiria só com o meu trabalho direto, né, empreendendo. Então, acabei desenvolvendo o que eu já tinha, eu acho que um pouco nato mesmo. E aí você começou com a ideia, qual foi a primeira ideia, o primeiro embriãozinho do seu empreendedorismo? Eu acho que foi quando eu tive esse rompimento com a minha irmã e eu falei, agora eu vou ter que desenvolver uma clínica sozinha, né? E ali, eu comecei a ter as dificuldades normais de funcionário, né? Fluxo de caixa, controle financeiro. E aí, dali, eu fui indo e fui conseguindo desenvolver. Mas eu sempre falo isso, que assim, eu acho que é muito importante para quem está começando, né? E para quem pensa em empreender, em verificar se tem 3 coisas. Eu sempre falo isso. Se é vocação, é a sua vocação empreender, né? Porque ser a sua vocação é aquilo, você já tem aqueles soft skills para coisa, você tem características especiais que vão te levar a desenvolver o negócio, né? Você tem que ter dedicação, você vai ter tempo para se dedicar a isso, né? É o que de fato você quer, porque eu acho que ter um negócio, empreender, demanda tempo, demanda dedicação, então você tem que estar pronto para isso, né? Também não adianta você ter vocação e não ter dedicação para o negócio, né? E paixão, né? Eu acho que é aquilo, eu sempre tive paixão por... né? Exato, tudo que você faz bem é porque você tem paixão. E eu sempre tive muita paixão por pessoas, por cuidar, por gestão, né, de uma maneira geral. Então, eu acho que tendo essas 3 coisas, dá certo, né? Acho que é isso. Então, eu tinha muito dessas 3 coisas e foi difícil sim, como mas devagarzinho eu fui indo e fui me aperfeiçoando, aprendendo, crescendo e desenvolvendo e deu tudo certo. E agora você está com esse projeto, né, a Endovale, né? Então, a Endovale começou com uma clínica de endoscopia, né, e colonoscopia. E aí, logo depois, passados uns 2 anos da Endovale inicial, que foi quando eu me separei da minha irmã e ela foi crescendo, surgiu uma necessidade de uma paciente minha, que era uma paciente minha antiga,
que me falou, doutora, eu queria emagrecer com balão intragástrico, que é um procedimento por endoscopia para emagrecimento. E eu falei para ela, não é a área que eu gosto, não gostava dessa área, achava que não tinha nada a ver com doença, né? Eu era treinada para tratar doença, prevenir doença, enfim. E ela falou, não, doutora, eu quero fazer com você, eu espero você se atualizar, se profissionalizar para poder fazer o balão em mim. E aí eu falei, meu Deus do céu, será que é uma área que realmente, né, eu vou ter mas vou estudar e vou. E fui investir muito nessa parte da endoscopia bariátrica. E quando eu já me senti pronta, eu falei, olha, você quer colocar o balão comigo? Foi a minha primeira paciente. Olha, que legal. Eu chamei e falei, olha, eu tô pronta. Vamos colocar o balão agora, né? E ela, tô esperando pronta. E coloquei o balão pela primeira vez nela, foi essa paciente. E dali eu vi, assim, um mundo que até então, para mim, era desconhecido. Eu vi o quanto eu poderia ajudar as pessoas também ganhando autoestima, né? Que foi o que eu vi nela. Ganhou vida. E aí eu falei, olha, não era bem o que eu pensava. Acho que tem muito mais ganho do que outra coisa. E dali surgiu um segundo sonho, que foi a segunda unidade hoje da Endovale, que é o núcleo de obesidade. Então, eu tinha a clínica de endoscopia e colonoscopia e 2, 3 anos depois eu inaugurei o núcleo de obesidade. E ali eu também tive que, mesmo já tendo um pouco de know-how de clínica, de gestão, ainda era um negócio diferente. Era outro perfil, outra linha de trabalho. E aí eu tive que me aperfeiçoar mais ainda, né? Sim, sim. Mas foi um mundo que hoje eu sou apaixonada e hoje minha grande rotina inclui muito da endoscopia bariátrica. Se fosse para você dar uma dica, para quem está começando, os médicos que estão começando e pensando, porque hoje eu já percebi que essa geração tem mais essa visão do que a geração minha, quando começou. Sim, que a visão antigamente era Né? mais de ser operacional, né? Exatamente. E é legal porque é importante essa mudança. Sim. Mas tem gente que já é jovem, já está embutido nessa mudança. Mas não está querendo, por causa do trabalho, talvez. Exatamente. Porque isso demanda. Investimento demanda. Não é só financeiro, mas pessoal. Muito de tempo. É aquela questão do tempo, né? Que a gente estava conversando antes do podcast. Você tem que saber que você vai trabalhar. Todo mundo acha que o empreendedor trabalha menos do que... Muito pelo contrário, né? Ele trabalha muito mais. Um dono de negócio trabalha muito mais que qualquer outro profissional da clínica. Então, acho que ele tem que ter essa consciência, na verdade, que demanda, sim, tempo, demanda trabalho, demanda dinheiro, né? Mas é muito recompensador, né? Eu acho que o empreendedor, ele é o ramo de atividade que a gente mais você tem possibilidade de trabalhar com tudo, né? Desde financeiro até pessoas, a tudo. Então, assim, eu acho que é muito recompensador. A medicina ensina a gente a tratar o paciente, curar o paciente, mas não ensina nada. O bastidor. Nada. Exatamente. Né? E você tendo essa visão empreendedora, você precisa lidar com o bastidor pessoas. Exatamente. De funcionalidade, de funcional, né? Falando pessoas, porque é diferente o contato que você tem com o paciente e o contato que você tem com o seu funcionário. É totalmente diferente, né? E assim, eu acho que... Isso eu vejo que a maioria dos médicos não sabem. Não sabe, até porque a gente não teve mesmo, igual você falou, e até meio, uma visão meio ruim, né? Parece que a gente é um pouco antiético quando a gente fala de algumas coisas, é uma empresa, é um negócio, né? É uma venda, isso parece que soa mal, né? E na verdade não deveria soar, porque é um negócio como qualquer outro, é uma empresa como qualquer outro. Né? E não só isso, a gente vende um produto valiosíssimo, que é a saúde, né? Então, tem que sim ser visto como um negócio. É como eu falei, se você faz um bom negócio, uma boa gestão do negócio, você aumente muito a sua possibilidade de ajudar as pessoas. Porque você, só como profissional operacional, você tem X limite de atendimento. Agora, se você tem um negócio e aquele negócio representa você, a sua capacidade de atendimento, né, cresce de uma forma logarítmica, né? Sim. Então, assim, essa visão, esse mindset, que eu acho que a gente estava conversando, que é importante virar a chavinha, né? É tirar essas amarras e esses preconceitos que a gente traz da nossa formação e lógico que sempre com ética, com profissionalismo, com tudo, mas é mudar a cabeça, sabe? Ver que aquilo pode ser bom, você ter um negócio, uma empresa, enxergar aquilo como uma empresa é positivo, né? Não é ruim. E o que é mais legal, que eu acho, e é da parte que me toca muito, que você falou da base. Você gosta de pessoas. Gosto. Então, você viu que empreender te deu um resultado favorável, sim,
mas você Sim. também deu um resultado para outras pessoas Sim. que precisavam Sim. de você. Sim. Eu ter investido no negócio, empreender, abriu uma possibilidade de ajudar pessoas que eu não teria, como eu te falei, atendendo sozinha, né? Eu só atendendo. E hoje É uma equipe, você tem uma equipe tem uma grande. equipe grande. E é o que eu falo, em cada pessoa da minha equipe tem um pouquinho da minha visão, tem um pouquinho de mim, né? Então eu falo que parece que eu tô em vários pontos ali, eu me vejo em vários colaboradores, né? E isso me permite ter um atendimento com qualidade e com um maior número, né? Então eu falo isso. Mas é aquela visão, o médico não tem essa visão. Ele acha que ele está sendo, como se diz, mercenário, ou ele está sendo, sabe, tem essa visão, né, ruim. E na verdade não é, né? O negócio precisa ter lucro, sim, para que você possa funcionar e crescer e atender cada vez mais pessoas, né? Sim, a função, a intenção é essa, A né? intenção é essa, né? Então, a sua clínica está há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Né? 10 anos, nós estamos hoje com 3 unidades. A gente está com a principal, a matriz, a segunda, que é o núcleo de obesidade, e a terceira, que é em Jacareí, que é bem similar à nossa matriz, também endoscopia e colono. É a terceira unidade. E agora a gente vai inaugurar no que vem o Hospital Dia. Né? Eu vi, Você viu? Nós estamos expandindo. Você lá subindo e fiscalizando a obra. Então, e eu tô na obra lá, eu vou, sempre tô lá. E aí é isso que eu falo. Então, a gente fazer uma boa gestão, você permite crescer o seu negócio e atender cada vez melhor os pacientes, e atender mais pacientes, né? Todo mundo ganha, na verdade, né? E assim, quando você começou, lógico que é um sonho seu, inicial, uma vontade sua e um tino seu. Sim. E aí, lógico, que foram agregando as pessoas. Sim. Como que elas foram aparecendo? Como que elas foram surgindo no seu caminho? E eu sempre falo isso, que é uma dica também para quem começa a empreender. No início, a gente contrata e acaba criando a equipe de uma forma muito amadora, né? Você vai por indicação, você vai por coleguismo, você vai por proximidade. Isso, às vezes, não é bom para o negócio. Todo começo de negócio é assim, é normal. Mas, com o tempo, a gente vai vendo a necessidade de profissionalizar mesmo, de contratar de uma maneira melhor, né? De selecionar as pessoas de uma maneira melhor. E isso faz parte da mudança do mindset também, né? Então, o meu negócio começou assim, pequeno, com poucos colaboradores, também por indicação. Eu conheço tal pessoa, você não quer contratar ela, né? E com o tempo eu tive que ir substituindo as pessoas, trocando os colaboradores, né? Mesmo que isso seja doído, porque a gente fala que às vezes você abre mão. Eu tinha funcionários que eu tinha uma relação pessoal muito grande no começo, porque era muito próximo a mim, né? E com o tempo, a gente não consegue ter essa proximidade com todos, né? Assim, né? E a gente acaba focando mais na parte profissional mesmo, né? E depois vai desenvolvendo esse colaborador para ele ter a cultura da empresa, né? E ter valores que são necessários, né, para nós. E hoje a gente tinha um horário de agendado e a gente mudou um pouquinho o horário, porque você ainda opera. Exatamente. Como você organiza a sua agenda? Essa gestão do tempo é uma grande dificuldade também. Mas é um ponto fundamental também do empreendedor, né? Ele precisa entender que ele tem que ter uma boa gestão do tempo. Eu hoje atendo bem menos do que eu atendia antes, então eu não estou tanto na linha de frente do atendimento. E foi um ponto difícil para mim, foi muito complicado deixar de atender, até pela nossa formação, porque a gente é formado para atender pacientes, né? E eu tive que entender que eu tinha que ter tempo para gestão. Então eu tive que me organizar, diminuir meu atendimento direto com o paciente para conseguir gerir o negócio, né? E isso foi uma grande dificuldade também que eu senti logo no começo. Né? Mas o empreendedor, ele precisa entender isso, que ele vai ter que priorizar em algum momento a empresa, e isso vai levar ele a mudar algumas coisas que para ele eram fundamentais. Como eu falei, eu super especializei porque eu achei que isso seria essencial. E hoje eu vejo que eu uso muito pouco dessa, né, especialização. Exatamente, né? Então, assim, em relação aos médicos, depois você... médicos e funcionários, né? Mas eu tô falando médico é o que a clínica faz, né? Precisa deles. Né? E foi uma mudança de mindset difícil também, não só com os colaboradores, mas com eles, porque eu era muito exigente, né? Tanto que o primeiro médico que eu agreguei como parceiro, coitado, acho que ele sofreu bastante comigo, porque eu era muito exigente, então eu queria que ele tivesse a mesma qualidade que eu me exigia, né? Então, eu falei, nunca vou conseguir delegar, nunca vou conseguir ter parceiros, né? Nunca vou conseguir que eles tenham a mesma forma de atendimento que eu.
E eu vi que não, né? É super possível você ter parceiros que atendam tão bem quanto você, que tenham o mesmo olhar que você e às vezes até agregam valores diferentes para a empresa, sabe? E aí foi assim que eu fui criando a equipe também médica, né? Com esse mesmo olhar, com a mesma cultura, com os mesmos valores, da mesma forma que os colaboradores, né? E conta pra mim, hoje vocês atendem, vou falar em São José, que você tem Aham, outras, né? aham. Um número de X de pessoas, é muito grande. Nossa, é muito grande, muito grande. Hoje a São gente quantos está... profissionais na equipe de Nós vocês? estamos com 8 médicos agora e a gente está com quase 35 funcionários, né, colaboradores. E agora com o hospital vamos aumentar muito mais, né? Porque a estrutura física está o triplo E a do que a gente já cidade, a tem. região ganha com isso, Ganha né? muito, né? E eu falo que apesar de São José ser muito grande, ainda tem muitos espaços aqui, né? Tem muitas demandas, Sim. muitas Precisa necessidades, desse olhar, né? Precisa, né? Já E é o que sei. eu te falei, isso traz benefício para Já todo sei onde eu vou mundo. pegar seu pé depois, tá? Não no podcast, fora daqui. Ah, é? Ai, meu Deus. E me conta uma coisa, qual que foi a maior dificuldade que você sentiu nesse começo? Te acabou de separar da sua irmã, porque Sim. é uma dificuldade, Foi porque muito tem um laço difícil. familiar. Muito difícil, né? E iniciou esse início desse mindset que eu falei, olha, agora eu preciso sair do atendimento e ir para a Isso. parte de De gerenciamento. gestão. E isso foi muito difícil para mim. Foi um dos pontos muito complicados. Foi deixar de atender o tanto que eu atendia e às vezes até passar um paciente meu para outro colega, né? Isso foi bem traumático para mim no começo, mas hoje eu entendo que foi necessário, né? Como eu falei, para que a gente pudesse atender mais pacientes e eu mantivesse essa mesma qualidade, eu tinha que estar na gestão, né? Foi um ponto difícil. E eu acho que controle financeiro também, né? Essa parte de controle financeiro é muito complicada para gente que não tem essa formação. Você né? tocou no ponto-chave. É. A gente não tem esse tino porque a gente é linha de frente do Linha trabalho. de frente do trabalho. O trabalho braçal é nosso, né? E o que você orienta para os médicos antigos e novos, seja quem precisar Aham. dessa ideia? Eu tô falando porque eu quero ajudar. Sim. Esse podcast é para a gente ajudar outras pessoas Sim, a terem a mesma visão sua e conseguirem Sim. ajudar mais pessoas. mais pessoas. Eu acho... Em relação ao financeiro. Ao financeiro. Eu acho que é procurar entender um pouco do básico. Tem coisas que a gente vai ter que aprender. E o médico, ele é um pouco resistente em aprender coisas que não são da saúde, tá? Isso eu percebo também. Mas, infelizmente, a gente tem que conhecer de fluxo de caixa, o básico de contabilidade. Então, algumas coisas vão demandar esforço, sim. Você fez curso para isso? Fiz curso, como eu te falei, vários cursos, mentorias, consultorias. E isso eu indico sempre, pedir ajuda. Tem pessoas que sabem nos orientar sobre isso, que sabem, já têm experiência, vão encurtar o caminho, né? Mas o médico precisa ter essa mudança de mindset, que ele é dono de uma empresa, que ele tem um negócio, né? Que ele precisa entender desse básico, isso é fundamental. Eu acho que isso é a minha principal dica, né? E realmente enxergar a empresa. E para isso você precisa ter indicadores, que a gente fala sempre, né? Então, você ter os números da sua empresa desde o começo, isso é fundamental, né? E às vezes, acho que no começo a gente não liga muito para isso. A gente não consegue mensurar, né, os processos, a parte financeira. Mas isso é fundamental. Acho que é uma dica muito boa para o Meu marido é começo. engenheiro e ele trabalha então. com melhoria de processos, né, numa grande empresa. E ele tem Ele entende uma bem empresa disso. de assessoria em relação a isso. Uhum. Ele tenta, para ter uma noção, ele tenta fazer isso comigo. Ele não consegue. Ele Tá falou que eu vendo? sou a pior Tá vendo? cliente O dele. pior cliente é o médico, porque ele já tem uma repulsa por qualquer tabela, por qualquer coisa que seja relacionada a números ou sei lá, né? Mas esse empreendedorismo, a gente falando para médico, mas eu acho que todo mundo deveria Todo mundo, ter. exatamente. Que é a educação financeira, que eu acho que já deveria ter nas escolas, né? Um mínimo de Isso. conhecimento básico disso, de economia, de dinheiro, contabilidade, financeiro, É né? legal que tem algumas escolas aqui que já estão começando a desenvolver isso. É extra, né? Uma aula extra. Uma aula currículo extra, mas de isso. educação financeira. Que agora é extracurricular, mas eu acho que no futuro isso vai ser curricular. Deveria ser, né? Deveria O ser. básico do básico. Por isso facilitaria muito na vida adulta, né? Então, é fundamental. A gente precisa disso no nosso dia a dia, não só no nosso negócio, né? Você vai falando, eu vou montando os checklists aqui, né? Pra gente poder saber qual que é o papo. É Então, tanta assim, coisa, né? É um primeira assunto coisa, tão aceitar essa gostoso. mudança. Você falou aceitar a mudança, Eu acho. né? Segundo,
ver o seu propósito. Exatamente. Essas mudanças têm que estar alinhadas com o propósito. Né? Isso que é importante. Aí, terceiro, se especializar fora da medicina para você conseguir... Trazer muita coisa de fora da saúde e da medicina para a medicina, né? E assim, eu vou perguntar uma coisa importante, porque toda clínica, para começar, precisa de um caixa. Exatamente. Como é que você planejou isso? Porque médico não tem essa visão. Não, médico não tem essa visão. E também outras pessoas em outras áreas. Tá? Falando médico é a nossa história aqui. Sim. Eu tive uma grande vantagem, né? Meu pai, ele comprou o imóvel pra gente, pra mim e pra minha irmã. Então, a gente já partiu de um ponto mais favorável, porque a gente não pagava aluguel, não tinha, né, certos custos. Eu consegui os convênios, então, antes de eu vir para São José, já virei cooperada da Unimed, então eu já fui me credenciando aos convênios antes, então eu já tinha essa vantagem de ter os credenciamentos, né? Me ajudou no início. Então, acho que isso são algumas vantagens, porque demanda dinheiro, sim. A gente começa uma empresa sempre com muita dificuldade, às vezes até no negativo, né? É comum a gente ficar 1 ano, às vezes até no negativo. Então, você precisa ter um caixa, precisa ter uma reserva, uma coisa que te segure ali, que você não vai ter lucro logo de cara, né? Então, eu tive essa grande vantagem, eu tinha meu pai para me ajudar, né? Depois, com o tempo, a gente conseguiu devolver e até mais, graças a Deus, tudo que ele investiu na gente, né? Legal. Mas eu acho que isso é muito importante também, você saber que você vai ter que ter uma reserva ou aonde correr caso você tenha que ficar no vermelho, porque isso é comum acontecer em qualquer negócio, também na área da saúde, né? Acompanha qualquer negócio, né? Assim, até para a gente atender o paciente com tranquilidade. Exatamente. Sem a preocupação. Sem essa preocupação. Né? Porque isso hoje, né, para quem está assistindo, a gente sabe que a nossa remuneração, às vezes, não é compatível com 1 hora de consulta ou... Né, ou que se oferece de tanta especialização. De tanta especialização, exatamente. Então... como é que é o investimento em tecnologia na sua clínica? A minha área em si já é uma área muito tecnológica, né? A endoscopia, ela demanda equipamentos de alta tecnologia e modernos, e a gente tem que estar sempre se atualizando, então já é uma área cara, né? Digamos assim, que era uma das dificuldades que eu tive na minha área logo no início também. Então, a gente se endividou para comprar os equipamentos, depois a gente vai recuperando esse investimento, mas é um investimento alto, né, no início. E uma das coisas que para mim também fez muita diferença no meu negócio foi aliar a tecnologia aos processos todos que a gente foi executando, foi crescendo e foi trazendo a tecnologia para melhorar os processos, né? Isso deixa mais dinâmico. Muito mais, otimiza, né, os processos, torna efetivo o trabalho da gente. Então, é importantíssima a tecnologia. Como você enxerga hoje a tecnologia para a área médica, a área da saúde? A área da saúde. Porque a sua visão é diferente da minha. Eu ainda não sou igual você. Ainda não sou, hein? Olha que Mas a sua visão está na minha frente e já é. Sim. Já é diferente. Como é que você enxerga essa visão tecnológica para a área da saúde? Nossa, eu acho que é fundamental. Não dá para ser separado. Não dá para ser separado. Essa é a minha opinião. Eu acho que quanto mais a gente aliar a tecnologia, melhor a gente vai conseguir desenvolver a medicina. Isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que a tecnologia e a medicina estão intimamente relacionados, né? E é uma grande dificuldade que a gente tem também, você sabe disso, né? Na nossa formação também não temos essa visão tecnológica, né? Só a parte técnica. Então, eu acho que a gente precisa abrir a cabeça e começar a entender que a tecnologia é fundamental, né? Não é só importante, ela é fundamental. Você vê agora o nosso podcast, né? Se a gente não tivesse tudo isso aqui, a gente não conseguiria atingir tantas pessoas que estão nos assistindo agora, né? Sim. Então, eu acho que é essencial, né? Quando foi o momento, porque eu já tenho acompanhado você um pouquinho, a gente já se conhece faz um tempo, a gente agora não estamos tinha tanto juntas contato, na a gente vai mais TM. junto, né? Quando foi o momento que você percebeu que você tem que dividir o que você aprendeu sem medo com outras pessoas? Exatamente. É o delegar, né? O famoso delegar. Delegar é muito difícil, né? A gente fala, é muito simples, fala, não, mas delego. Não, é muito difícil você delegar. Para mim foi uma grande dificuldade em si. Mas também é fundamental para o negócio saber delegar, tá? Ninguém vai crescer se não delegar. Isso é uma dica que eu falo sempre, né? A gente precisa, sim, confiar em pessoas, ter pessoas que vão representar a gente e que vão ter a mesma cultura e valores que a gente, né? Isso é fundamental. Eu sempre falo isso, me perguntaram esses dias, então você aquela frase famosa, é o olho do dono que engorda o gado? Aí eu falei, não, é o olho de dono, né? Então a gente precisa ter pessoas que tenham olhos de dono,
né? Que são pessoas que vestem a camisa, pessoas que estão com a gente e que seguem o mesmo propósito, têm o mesmo objetivo, né? Que a gente e que a empresa em si. Então, acho que valorizar essas pessoas é muito importante, né? Ser honesto com essas pessoas, ter uma boa relação de trabalho com essas pessoas, fidelizar essas pessoas mesmo é fundamental. Assim, você sabe que eu vivo inventando projetos, eu tenho um projeto de mulheres empreendedoras, já faziam 5 anos, a gente estava na gaveta por causa da pandemia, e agora eu voltei a fazer ele funcionar. O podcast que virou Encontro, chama Mulheres de Peito, Encontro de Mulheres. E aí lá a ideia é oferecer a essas mulheres essas imagens que eu gosto de estar conversando, essas dicas, para que elas corram atrás. Sim. Porque às vezes a gente fica à mercê querendo alguma coisa e não sabe para onde olhar. Não sabe para onde olhar, exatamente. Né? E a gente percebeu que as mulheres estão muito influenciadas e muito ativas em relação a isso. Você tem percebido isso? Sim. É que, eu vou falar, quando a menina é criança, ai, que belezinha, vamos ajudar a mamãe na cozinha? O menino, vai ser o quê quando você crescer? Exatamente, é isso mesmo. Então começa lá. Eu não sei se você viu um videozinho da Barbie, não é a boneca, eles fizeram um comercial botando crianças meninas falando exatamente isso. É bárbaro. Eu vou te mandar para você ver. Manda para eu ver. Que legal. Lindo. Olha. Eu começo toda a reunião, falei, gente, escutem. Que legal. Se vocês entenderem esse comercial, vocês vão entender qual que é o propósito do grupo. Qual que é o propósito, né? E eu falo para elas assim, a hora que vocês chegarem em casa, ajudem outras mulheres. Exatamente. Passe informação. Pode ser homem também. Sim. Que o projeto é empreendedoras, sim, né? Sim. E eu acho que a mulher, ela precisa enxergar que ela tem até mais qualidades e vantagens em relação ao homem em empreender, tá? Eu acho que a gente não pode se limitar mesmo, porque a gente tem, às vezes, até mais jeito com pessoas do que o próprio homem. A gente sabe, pela nossa natureza, lidar melhor com pessoas, resolver problemas melhor que os homens, né? Então, acho que a gente tem tantas características que nos favorecem a empreender, né? Que a gente deveria aproveitar isso, né? E não ter medo disso, na verdade. Na verdade, a gente tem que se adequar de informação, de conhecimento também, porque muita gente começa começando e vai indo quando não deu certo. Exatamente, não. E a gente sabe que a mulher, ela tem sim as suas demandas e necessidades. Eu sou mãe, você é mãe, a gente tem os nossos trabalhos triplos e duplos, né? Mas isso não deveria impedir, muito pelo contrário, é o que eu falei, a gente acaba desenvolvendo até mais habilidades por ter essas funções duplas, triplas de áreas, né? A gente acaba desenvolvendo muita habilidade, né, para isso. E isso é muito bom para o negócio, né? Você acredita que que existem em todas as áreas da medicina tem possibilidade de ter esse desenvolvimento empreendedor igual você achou no seu? Eu acho. Eu tenho certeza disso. Eu acho que o mundo precisa de empreendedores, precisa de pessoas que tenham olhares diferenciados, que encarem e falam, bate no peito e bora, vamos fazer diferente, vamos criar uma coisa que vai ser bom para todo mundo, que vai ajudar as pessoas, que vai mudar o mundo de verdade. Eu tenho essa visão de verdade. Eu acho que é possível, sim. Acho que tudo é possível, na verdade. Então já vai ficar o convite aqui para um dia você falar. Pode deixar, eu vou com o maior prazer. São mulheres que já empreendem também. Já empreendem, né? Então, tá vendo? Tem gente que está começando. Então, essa mistura, troca de informações é muito bom. Fantástica. E para quem está começando, é importante ter isso, esse norte, de falar, é possível, né? Eu consigo. Olha, e o que a gente está conversando aqui, você dando as... eu fiz isso primeiro. Encurta o caminho aqui. Isso aqui você vai mais rápido, né? Isso é normal acontecer, eu vejo muito isso, muita gente me pergunta, mas olha, eu tô assim, mas eu falo, calma, isso é normal acontecer, né? Uma empresa, ela tem o começo, o meio, né? É normal, fica tranquila, né? Mas eu sempre costumo falar, ou a empresa tá crescendo ou ela tá morrendo, né? Isso é muito importante. Então, você não pode nunca estar, né, assim. Então, sempre você tem que estar se atualizando, tendo um novo olhar, buscando novidades, né? E isso vale para os consultórios médicos. Sim, você falou, porque tem consultório que se deixar, Érica, ele fica muito estável. Exatamente. Eu acho que isso é um erro do médico também. Ele acaba acomodando naquela situação, porque, mas é difícil, mas eu não vou conseguir, não, assim tá bom. E ele acaba morrendo, ele não tá estável, ele tá morrendo. Já tá fervendo. Olha lá. A gente vai ter que montar. Bom, nosso tempo
Ai, que tá pena. escutando, Ai, mas que assim, bom. uma, Mas o é um que é mais assunto legal muito é bom. exatamente isso. É. Informação para as pessoas Sim. de todas as áreas. É. Eu espero de verdade, quem esteja assistindo, que tenha ajudado pelo menos um pouquinho, porque às vezes o comecinho, você tem um start, aquele start já vai ali, dali Exato, vai, aquela sabe? Né? dica que Aquela dica que precisava. muda tudo, né? E as coisas acontecem assim, né? Quem exatamente. Inventou, os grandes Exato, inventores. os grandes inventores se basearam em ideias às vezes muito simples, né? E aí desenvolveram. E foi que foi. E se fosse para você deixar aqui um conselho para alguém que está começando, além de, lógico, se super especializar, porque isso faz parte da medicina, isso daí não tem jeito, isso a gente consegue trazer porque é da já medicina. É da medicina, né, em si. O que você diria? Que conselho você daria? Eu acho que o que eu vejo que é mais importante, essa é a minha visão, né? Que eu acho que é super importante, eu às vezes não vejo nos empreendedores, é aonde você quer chegar. Eu acho que é muito importante você saber o foco da onde você espera. Como você espera estar daqui 10 anos? Qual que é o objetivo de vida? Qual que é o que você espera para você? Onde você gostaria de se ver daqui a um tempo, sabe? Porque eu acho que o empreendedor, às vezes, ele vai se perdendo, né? Ele não tem muito um foco, né? E eu falo isso, que desde que eu comecei, eu já queria chegar lá, que era o Hospital Dia. Meu foco já desde a formação era... Eu vou ter um hospital, porque eu quero... A minha área era condizente, né? Mas assim, aquele objetivo casava com tudo que para mim é importante na minha área em si, né? Foi fazendo e amadurecendo até chegar na ideia de longo prazo. Mas é importante você ter essa linha do tempo, você ter essa noção do caminho, né? Como a gente vai chegar, os percursos que a gente vai ter, isso cada um vai viver individualmente, mas você ter um objetivo, acho que isso muda tudo, em tudo na vida, né? Eu acho que se você sabe ali onde você quer chegar, ou pelo menos tem uma ideia de onde você quer estar, eu acho que isso te dá um norte, sabe? E dali você vai trabalhando para aquilo acontecer. Eu acho que isso para mim foi importante, né? E já pensando nesse grupo meu, a primeira pessoa que você procurou para começar fora da medicina. Fora da medicina. Para te orientar. Foi o quê? Um contador, um advogado, um gestor de... O que você procurou? Eu procurei uma pessoa que era especialista em gestão de clínicas, tá? Ela é minha parceira até hoje, então ela também cresceu comigo, né? Ela aprendeu, ela se desenvolveu muito com o meu negócio e eu aprendi muito com ela. E nesses 10 anos, ela está comigo nesses 10 anos, então a gente amadureceu muito. E a gente faz muitos projetos juntas hoje, então, para mim foi importante ter isso, essa pessoa que me ajudasse na gestão em si, né? Mas eu acho que outros cursos, como eu falei, mentorias, consultorias, nosso podcast, né? Não, mas é verdade, essas coisas acrescentam muito, né? Então, acho que é buscar informação mesmo, né? Com pessoas que você sabe que tiveram sucesso, que tem bagagem para te auxiliar, mas buscar auxílio de profissionais. E fora da medicina tem muita coisa, tem muita gente que pode te ajudar, tem muita ideia que você pode ter, né? E sabe o que eu acho mais legal da medicina? Que a gente consegue ajudar dentro da área que você escolheu de atuação, amplamente, de outras formas, que não só atrás da mesa do consultório. Não só atrás da mesa do consultório. E continua de uma forma amorosa, carinhosa, da mesma forma. Aquele mesmo olhar que a gente tem como médico, de querer ajudar mesmo, no sentido mais básico do cuidar, né? A gente continua tendo. É isso que eu sempre falo para quem começa. Você não tá perdendo, você não tá deixando de cuidar do seu paciente. Pelo contrário, você só tá em outra posição, mas cuidando dele da mesma forma, né? Você tá tentando até desenvolver maneiras de atendê-lo melhor e de cuidar melhor. Então, e isso é uma coisa que precisa mudar, né? O mindset precisa ter essa mudança, é fundamental, né? Ai, que pena, um assunto tão bom. Obrigada. Tem muita coisa pra gente falar. Tem muita coisa. Né? Isso dá dá muitos podcasts assim de um tema. É verdade. Mas muito obrigada pelo espaço. Imagina, eu acho que é uma área que ainda é um desafio, né, para muitos médicos, mas a gente tem que falar. Eu acho. E eu fico feliz de ser nós, mulheres aqui, né, que antigamente era muito mais raro. Já era raro ter empreendedor na saúde, que dirá mulher, né? Então eu fico muito feliz de estar nós duas aqui agora. De verdade. Obrigada pelo convite, de verdade. Obrigada pela parceria. Um beijo. Agora. Tamo junto agora esse ano. Vamos continuar junto lá na PM, né? Que bom. Beijo, gente. Beijo, pessoal.